A nevasca uivava através dos portões de ferro da mansão Blackmore, nas profundezas da natureza selvagem de Vermont, onde dinheiro comprava silêncio e misericórdia, era uma língua estrangeira. A noite caía rápido aqui, fria o suficiente para congelar o próprio pensamento. Lá dentro, uma assistente médica movia-se silenciosamente entre camas de hospital, trocando curativos, administrando morfina, limpando sangue de suas mangas com a eficiência de alguém que tinha feito isso 1000 vezes antes. Ninguém prestava atenção aos seus olhos, calmos a ponto de serem antinaturais. Ela era invisível, apenas mais uma trabalhadora mal paga no império secreto de Kaiser Sterling. Então tiros estalaram através da tempestade. As luzes piscaram e morreram. A mansão foi invadida. Homens armados despejaram-se através da escuridão, caçando o chefe da máfia que governava a costa leste. Eles empurraram a garota trêmula para o lado sem um segundo olhar. Ninguém sabia que Sable Mercer tinha sido uma vez Night Wren, uma arma forjada em sangue pelo pacto, antes que ela tivesse idade suficiente para entender o que matar significava. Não até o primeiro tiro ressoar através do silêncio branco e o caçador se tornar o caçado. Se esta história o satisfaz, clique naquele botão de curtir para que eu saiba que você quer mais. Compartilhe-a com alguém que ama contos sombrios e assine para não perder o que acontece em seguida. Agora, vamos voltar 24 horas antes do primeiro tiro satisfatório ser disparado. 24 horas antes do primeiro tiro ressoar, a mansão Blackmore ainda jazia em silêncio sob a pálida luz do inverno. A neve cobria a floresta circundante de Vermont, transformando a propriedade em uma fortaleza isolada em meio à natureza selvagem indomada. De fora, parecia nada mais do que um retiro particular para a elite com paredes de pedra cinza, telhados de telhas pretas e cercas de ferro subindo mais alto que a cabeça de um homem. Mas dentro dessas paredes existia outro mundo, um onde sangue e segredos eram escondidos tão cuidadosamente quanto feridas que não tinham cicatrizado. Sable Mercer empurrou a porta dos fundos da ala médica e entrou em seu turno às 6 da noite, como fazia todos os dias. Ela vestia um uniforme de enfermeira azul pálido, cabelo castanho cuidadosamente amarrado na nuca. Sem maquiagem, sem joias, nada que fizesse alguém olhar 2 vezes. 3 meses trabalhando aqui tinham-lhe ensinado uma lição essencial. Quanto mais invisível você era, mais segura você se tornava. Marin Volkov, a enfermeira-chefe do turno da noite, estava na recepção revisando arquivos de pacientes. A mulher russa levantou o olhar quando viu Sable e deu um breve aceno. Pontual como sempre. Sable não respondeu. Ela pegou o quadro de tarefas e começou o seu trabalho. A unidade médica da mansão Blackmore tinha 12 camas divididas em 3 quartos. No momento, 4 pacientes estavam sob cuidados. O quarto 1 abrigava Callahan Reed, de 25 anos, um jovem guarda-costas que havia levado uma bala no ombro durante uma tentativa falha de assassinato de seu chefe 2 semanas antes. A ferida estava cicatrizando, mas ele ainda exigia monitoramento para infecção. O quarto 2 era Lana Tran, de 23 anos, a filha de um aliado de negócios, ferida em um acidente de carro e recuperando-se de cirurgia interna. Ela sorria frequentemente e amava conversar, completamente alheia ao que seu pai estava realmente envolvido. O quarto 3 abrigava Cornelius, de 60 anos, o contador-chefe do Império Sterling, sendo tratado por complicações de diabetes. O velho falava pouco, sempre lia livros e nunca perguntava por que estava hospitalizado em um local secreto em vez de um hospital comum. Sable começou com Callahan. Ela examinou a ferida, trocou o curativo e registrou os sinais vitais com precisão mecânica. Cal tentou puxar a conversa como sempre fazia. Você parece melhor hoje, Sable. Ela não levantou o olhar. Eu pareço a mesma todos os dias. Cal riu suavemente. Esse é o problema.
Você sempre parece estar tentando desaparecer. Sable não respondeu. Ela terminou sua tarefa e passou para o próximo quarto. Lana estava assistindo a um filme em seu tablet quando Sable entrou. A jovem imediatamente desligou a tela como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Irmã Sable, eu estava assistindo a um filme de romance. Não diga ao Dr. Crane, ele disse. Eu preciso de descanso. Sable verificou a linha Castro e ajustou a taxa de gotejamento. Eu não me importo com o que você assiste. Lana a estudou por um longo momento. Você alguma vez sorri? Sable pausou por um segundo, então continuou trabalhando. Não frequentemente. Quando ela saiu do quarto de Lana, o Dr. Aldous Crane estava descendo as escadas do andar superior. Ele era um homem de 52 anos, com cabelo prateado e os olhos cansados de alguém que tinha visto muitas feridas que não podiam ser curadas. Ele era o médico pessoal de Kais Sterling, o único permitido a tocar o chefe. Sable, ele chamou, prepare morfina extra e antibióticos. Poderemos precisar deles esta noite. Ela acenou e seguiu para a sala de suprimentos. Ela não perguntou por quê. Ela não perguntou para quem. Neste lugar, perguntas eram um luxo que pessoas como ela não tinham permissão para pagar. Ela simplesmente trabalhava, mantinha a cabeça baixa e tentava esquecer que as mãos trocando curativos para outros tinham sido uma vez treinadas para matar. A sala de suprimentos ficava no final do corredor, um pequeno espaço com paredes brancas e armários de vidro trancados. Sable destrancou a porta com seu cartão-chave, entrou e fechou-a atrás de si. Naquele breve momento sozinha, ela permitiu-se desacelerar a respiração. Suas mãos repousaram contra o vidro do armário de remédios, e ela olhou para seus dedos esguios. Esses eram os mesmos dedos que tinham apertado um gatilho pela primeira vez, quando ela tinha apenas 12 anos. As memórias surgiram como uma maré imparável. Uma sala de treinamento sem janelas pertencente ao pacto, enterrada profundamente no subsolo em um lugar que ela ainda não sabia a localização exata. O cheiro de pólvora, suor e medo misturados em um cheiro que ela nunca poderia esquecer. Seu instrutor, um homem sem um nome real conhecido apenas como o mestre, tinha colocado a arma em suas mãos e falado com uma voz tão fria quanto gelo. A partir de hoje você não é mais uma criança. Você é uma arma, e armas não têm emoções. Ela tinha acreditado nele. Por 10 anos depois disso, ela tinha acreditado em cada palavra que ele disse. O pacto não era uma organização criminosa comum. Eles eram mercadores da morte no mais alto nível, especializando-se em transformar órfãos em instrumentos de matar impecáveis. Eles chamavam as crianças de pássaros, davam a cada um nome de código baseado em uma espécie e os treinavam até que o instinto humano fosse completamente substituído pelo instinto de caçar. Sable foi nomeada Night Wren, um pássaro que cantava na escuridão porque ela era pequena, silenciosa e mais letal quando a noite caía. Antes dos 20 anos, ela tinha completado 23 missões, 23 vidas, 23 arquivos limpos que não deixaram vestígios. Ela era um dos melhores pássaros que o pacto já tinha criado até a 14ª missão. Ela fechou os olhos, tentando afastar a imagem, mas ela permaneceu dolorosamente clara. Uma pequena casa nos subúrbios de Boston, o alvo era um homem que tinha traído a organização junto com toda a sua família para que nenhuma testemunha permanecesse. Ela estava do lado de fora da janela às 2h da manhã, arma na mão, pronta para agir. Então ela ouviu um choro, o choro de um bebê recém-nascido. Ela olhou através da fresta nas cortinas e viu uma mulher amamentando seu filho, acalmando o bebê com uma canção de ninar suave. O bebê não podia ter mais de 6 meses de idade. E naquele momento, algo dentro de Sable se estilhaçou. Ela não conseguiu puxar o gatilho. Pela primeira vez em 10 anos, ela não conseguiu completar a missão. O mestre chegou na manhã seguinte, furioso a ponto de seu rosto ter ficado pálido. Termine o trabalho, ele ordenou.
ou você se torna o alvo. Sable olhou para ele, o homem que a tinha criado, treinado, transformado no que ela era. Então ela levantou a arma e atirou, não na família inocente, mas nele. Ela fugiu naquela mesma noite, queimou tudo conectado a Night Wren, mudou sua identidade, desapareceu. Por 5 anos ela tinha vivido como um fantasma, mudando de cidade a cada 6 meses, pegando empregos médicos de baixo nível que ninguém se dava ao trabalho de notar. Ela salvava vidas para espiar. Mesmo sabendo que nunca seria o suficiente, Sable abriu os olhos e voltou para o presente. Ela estava na mansão Blackmore, segura por enquanto. No entanto, mesmo parada nesta pequena sala de suprimentos, velhos hábitos se recusavam a libertá-la. Seus olhos varreram automaticamente o espaço. Uma porta, uma pequena janela acima do armário, grande o suficiente para rastejar se necessário. Uma câmera no canto do teto apontada para a entrada principal. A distância de onde ela estava até a porta era de 4 passos. Até a janela. 6. Se algo acontecesse, ela derrubaria o armário como barreira, quebraria a janela e escaparia para o telhado atrás do prédio. Ela se odiava por esses pensamentos. Odiava que depois de 5 anos tentando, ela ainda não conseguia parar de calcular rotas de fuga em cada cômodo que entrava. Ainda não conseguia assentar de costas para uma porta. Ainda não conseguia olhar para ninguém sem avaliar automaticamente se eles eram uma ameaça. O pacto a tinha feito muito bem. E talvez não importa o quão longe ela corresse, o pássaro da noite dentro dela nunca morreria verdadeiramente. Ela balançou a cabeça e forçou-se a focar em seu trabalho. Morfina, antibióticos. Isso era o que o Dr. Crane precisava. Ela abriu o armário e começou a prepará-los, tentando não pensar em nada além da tarefa à sua frente. Mas profundamente em seu subconsciente, uma sensação de inquietação começou a se agitar. Ela não sabia por quê. Ela apenas sabia que tinha aprendido a confiar em seus instintos, e esses instintos nunca tinham estado errados. Sable tinha acabado de sair da sala de suprimentos com a bandeja nas mãos quando o ar no corredor mudou abruptamente. Ela sentiu antes de ver qualquer coisa. Uma tensão invisível se espalhando como uma corrente elétrica, fazendo com que todos ao seu redor, instintivamente, endireitassem as costas, ficassem mais silenciosos, baixassem a cabeça. Então ela ouviu os passos, não os passos apressados da equipe médica ou as botas pesadas de guarda-costas. Eram passos lentos, medidos, confiantes a ponto de serem arrogantes. Os passos de alguém que sabia que o mundo inteiro pararia e esperaria por ele. Kais Sterling desceu a escadaria do andar superior e, pela primeira vez, Sable viu o chefe do Império Sterling em carne e osso. Em 3 meses trabalhando na mansão Blackmore, ela só o tinha conhecido através de conversas sussurradas entre a equipe, através dos olhares temerosos nos olhos dos guardas, sempre que seu nome era pronunciado, através da maneira como todos na propriedade viviam e respiravam de acordo com o ritmo que ele ditava. Ela nunca o tinha visto diretamente até agora. Ele era mais alto do que ela imaginara, pelo menos 1,85, com a constituição sólida de um homem acostumado à violência, embora o terno preto perfeitamente cortado tentasse esconder isso. Seu cabelo escuro era ligeiramente comprido e penteado para trás, revelando um rosto angular com uma mandíbula afiada como uma lâmina, e olhos cinza-aço tão frios que Sable sentiu como se a temperatura no corredor tivesse caído alguns graus. Seu ombro esquerdo estava fortemente enfaixado sob a camisa. Um resquício da tentativa de assassinato falha 2 semanas antes que todo o submundo da costa leste estava murmurando. No entanto, mesmo ferido. Ele se movia como um predador, cada passo irradiando o controle absoluto. Caminhando ao lado dele estava Beckett Shaw, chefe de segurança, um homem de 34 anos com um rosto inexpressivo e olhos que nunca paravam de escanear cada canto. Atrás deles estava o Dr. Aldous Crane,
Sua expressão tensa, como se tivesse acabado de perder uma discussão em que sabia que estava certo. Sable instintivamente recuou para a parede, abaixou a cabeça, se fez menor, como tinha feito milhares de vezes antes. Invisível. Ela precisava ser invisível. Mas mesmo com os olhos no chão, ela estava observando. Os hábitos incutidos nela pelo pacto não permitiam o contrário. Ela notou como Kais Sterling mudava seu peso ligeiramente para a direita para compensar a lesão em seu ombro esquerdo. Não o suficiente para uma pessoa comum notar. Ela notou a arma escondida sob o lado direito de sua jaqueta e outra em seu tornozelo esquerdo, se ela não estivesse enganada. Ela notou a maneira como seu olhar varria todos no corredor, não olhando, mas avaliando, classificando, ranqueando níveis de ameaça exatamente da mesma maneira que ela fazia, e então aqueles olhos cinza-aço pararam nela por apenas um segundo, talvez menos de um segundo. Mas naquele breve momento, Sable sentiu como se ele estivesse vendo através da casca de enfermeira que ela tinha trabalhado tão duro para construir, olhando diretamente para o pássaro da noite escondido lá dentro. Seu coração bateu mais rápido, não por medo, mas porque seu instinto de sobrevivência estava gritando que este homem era perigoso, mais perigoso do que qualquer um que ela já tinha conhecido. Perigoso de uma maneira que ela entendia muito bem, porque ela mesma tinha sido esse tipo de perigo. Então ele seguiu em frente e o momento terminou. Kais Sterling seguiu para o quarto de Callahan Reed. Beckett e o Dr. Crane logo atrás. Sable permaneceu imóvel, de costas para a parede, forçando-se a acalmar sua respiração ligeiramente rápida. Ela disse a si mesma que ele não tinha notado nada. Ele tinha olhado para ela da mesma forma que olhava para qualquer membro da equipe. Avaliado e dispensado. Ela era apenas um número na folha de pagamento, um nome em uma lista de funcionários, nada mais. Mas no fundo, ela sabia que estava mentindo para si mesma. Aquele olhar não era o olhar de alguém que dispensava. Era o olhar de alguém que registrava e armazenava informações para uso posterior. Ela tinha visto aquele olhar antes no espelho todos os dias por 10 anos no pacto. Sable apertou a bandeja e continuou andando. Ela tinha trabalho para fazer. E quem quer que Kais Sterling fosse, por mais perigoso que ele pudesse ser, ela não tinha intenção de deixar ninguém ver nada além de uma enfermeira comum, sem graça e completamente inofensiva. Sable esperou mais alguns minutos antes de entrar no quarto de Callahan. Ela estava programada para verificar a ferida dele, e mesmo com Kais Sterling lá dentro, trabalho ainda era trabalho. Ela não podia continuar evitando-o sem levantar suspeitas. Ela bateu levemente e entrou, cabeça baixa, ombros recolhidos, cada elemento de sua linguagem corporal, dizendo que ela era apenas uma funcionária de baixo nível, que não valia a pena notar. Kais Sterling estava ao lado da cama, ouvindo o Dr. Crane relatar sobre a recuperação de Callahan. Beckett Shaw guardava o canto do quarto, olhos afiados se movendo para Sable, e então de volta para seu relógio. Callahan falou primeiro. Chefe, esta é Sable, a enfermeira que tem cuidado de mim nas últimas 2 semanas. Ela troca curativos mais gentilmente do que qualquer outra pessoa daqui. Sable queria cobrir a boca dele com a mão. Ela não precisava de uma apresentação. Ela não precisava de atenção. Mas era tarde demais. Kais Sterling se virou, e desta vez ele realmente olhou para ela, não o breve olhar do corredor. Esta foi uma avaliação da cabeça aos pés, lenta e completa o suficiente para que Sable sentisse como se estivesse sendo despida camada por camada. Ela manteve os olhos no chão, contou suas respirações, forçou-se a permanecer imóvel. Você é nova. A voz dele era baixa, sem emoção, uma afirmação em vez de uma pergunta. Sim, senhor. 3 meses, Sable respondeu, suave e uniforme. Seu histórico é limpo. Kais continuou no mesmo tom monótono. Tão limpo que quase não existe. Sem família, sem endereço permanente,
sem histórico de trabalho antes dos últimos 2 anos. O coração de Sable acelerou, mas ela não deixou transparecer. Ela tinha se preparado para isso, praticado a resposta centenas de vezes. Eu cresci em um orfanato, senhor. Não tenho família para contatar. Eu me mudo frequentemente porque o trabalho médico é geralmente de contratos de curto prazo. Kais ficou em silêncio por um momento, e esse silêncio pesava mais do que qualquer acusação. Então ele acenou brevemente como se decidisse aceitar sua resposta por enquanto. Você faz um bom trabalho, Aldis diz. Você é cuidadosa e confiável. Obrigada, senhor. Mas lembre-se disso. Kai se aproximou e Sable usou cada pedaço de força de vontade para não recuar. Ele era quase 20 centímetros mais alto que ela. E a essa distância, ela podia sentir o cheiro de colônia cara misturado com algo mais perigoso, o cheiro de poder e violência contida. Aqui, lealdade é tudo, ele falou lentamente, cada palavra esculpida como em pedra. E traição tem apenas um preço. Eu entendo, senhor. Bom, ele se virou como se ela tivesse se tornado invisível naquele instante. Beckett, vamos. Eles saíram do quarto, deixando Sable parada ali com a bandeja nas mãos e seu coração batendo como um tambor de guerra. Callahan soltou um suspiro. Ele geralmente não fala tanto com a equipe. Acho que você chamou a atenção dele, Sable. Isso não é uma coisa boa, ela pensou, mas não disse em voz alta. Ela se moveu para a cama e começou a verificar a ferida de Callahan, suas mãos firmes mesmo enquanto a turbulência surgia dentro dela. Kais Sterling a tinha notado. Ele tinha questionado seu passado. Ele a tinha olhado com os olhos de um homem que não confiava em ninguém. Ela precisava ser mais cuidadosa, mais invisível. Ou talvez ela precisasse começar a pensar em ir embora antes que fosse tarde demais. Mas no fundo, ela sabia que tinha sido tarde demais a partir do momento em que aqueles olhos cinza-aço tinham parado nela. Kais Sterling não era o tipo de homem que ignorava o que não entendia. E Sabe Mercer tinha muito mais que não podia ser explicado. 3 horas depois de seu encontro com Kais Sterling, Sable estava trocando a roupa de cama em um quarto de paciente vazio quando começou a notar que algo estava errado. O primeiro sinal foi o rádio. Ao passar pelo escritório de segurança, ela ouviu o som de estática misturado com fragmentos quebrados de conversa. Normalmente, o sistema de comunicação da mansão Blackmore funcionava perfeitamente, equipado com frequências privadas e criptografia cara. Hoje, porém, a interferência de chiados continuava a cortar, e ela viu um guarda franzir a testa enquanto ajustava seu equipamento com irritação. Ela não parou nem mostrou qualquer interesse, simplesmente continuou andando como se não tivesse ouvido nada. Mas a informação tinha sido registrada. A segunda irregularidade veio cerca de 1 hora depois. Sable estava na sala de suprimentos verificando o inventário quando olhou pela janela e viu a equipe de patrulha lá fora trocando de turno. Ela verificou o relógio de parede. Eram apenas 8h30 da noite. Os turnos padrão aqui giravam a cada 4 horas, e a equipe anterior havia entrado em serviço às 6h. Eles estavam trocando de turno 2 horas antes. Por quê? Ela olhou mais de perto através da pequena vidraça. A nova patrulha não era composta pelos rostos que ela costumava ver à noite. Eles carregavam armas mais pesadas do que o normal, e a maneira como se moviam era mais rígida, mais alerta, como se estivessem esperando um ataque em vez de realizar uma patrulha de rotina. Sable voltou ao seu trabalho, mas sua mente estava acelerada. Ela tinha sobrevivido 5 anos notando pequenos detalhes que outros ignoravam, e os pequenos detalhes estavam lhe dizendo que algo estava muito errado. O terceiro sinal veio quando ela foi à cozinha para recolher as bandejas de jantar para os pacientes. O cozinheiro, um homem de meia-idade chamado Garrett, estava resmungando com seu assistente. O caminhão de suprimentos não apareceu. Segunda vez esta semana. Eles dizem que é mau tempo, mas eu olhei lá fora e não há tempestade.
Sable pegou a bandeja e se afastou sem comentar. Mas ela sabia que ele estava certo. Ela tinha olhado pelas janelas o dia todo. Estava frio com neve leve, mas nada severo o suficiente para parar um caminhão em uma estrada de montanha. Alguém estava mentindo. A questão era por quê. Ela entregou o jantar a Cornélius primeiro. O velho estava absorto em um livro grosso sobre história romana e nem levantou o olhar quando ela colocou a bandeja. Depois Lana, ainda alegre como sempre, conversando sobre o filme que acabara de assistir. Finalmente Callahan, o jovem, olhou para ela de forma diferente do usual. "Você notou algo estranho?" Ele perguntou em voz baixa. Sable colocou a bandeja na mesa ao lado de sua cama. "Estranho como? Tenso?" Ele respondeu. "Todo mundo está tenso. Beckett verificou meu quarto 3 vezes nas últimas 2 horas. Ele nunca fez isso antes." Sable não respondeu imediatamente. Ela olhou para Callahan, um jovem de 25 anos com uma ferida ainda não cicatrizada e os olhos claros de alguém que nunca precisou lutar sozinho para sobreviver. Ele era mais perspicaz do que ela pensava. "Eu não sei", ela finalmente disse, "mas se algo acontecer, fique no seu quarto. Não saia por nenhum motivo." Callahan levantou uma sobrancelha. "Você sabe de algo?" "Eu não sei de nada", Sable respondeu uniformemente. "Eu apenas sou cuidadosa." Ela saiu do quarto de Callahan e caminhou em direção à janela no final do corredor. Lá fora, o céu tinha escurecido para um cinza pesado e a neve estava caindo mais forte agora. O vento estava aumentando, sacudindo os galhos nus da floresta ao redor da mansão. Ela ficou ali por um longo tempo, observando, não admirando a vista, mas memorizando o terreno. A distância da mansão até a primeira linha de árvores era de cerca de 50 metros. A entrada principal ficava a leste, serpenteando pela floresta por aproximadamente 3 quilômetros antes de encontrar a rodovia. O portão principal de ferro era guardado 24 horas por dia. Havia uma saída secundária atrás da cozinha que levava à área do gerador. Ela odiava o que estava fazendo. Odiava que sua mente mudasse automaticamente para o modo de avaliação tática ao primeiro indício de perigo. Mas ela não conseguia parar. O pacto a tinha treinado muito bem. E esta noite, pela primeira vez desde que chegou à mansão Blackmore 3 meses atrás, Sable Mercer começou a pensar no que ela faria se tudo desmoronasse. Sable ainda estava parada perto da janela quando passos soaram atrás dela. Ela não se virou, já reconhecendo o visitante pelo ritmo constante e pesado das botas militares. Beckett Shaw parou a poucos passos e, no fraco reflexo no vidro, ela viu que ele também estava olhando para fora. "A tempestade está chegando esta noite", ele disse, sua voz baixa e concisa como sempre. "A previsão diz que será forte." Sable deu um leve aceno, mas não respondeu. Ela esperou, sabendo que ele não tinha vindo apenas para falar sobre o tempo. Beckett Shaw não era um homem que desperdiçava palavras. O silêncio se estendeu por mais alguns segundos antes que ele continuasse. "Esta noite não saia da ala médica." Sable se virou para encará-lo pela primeira vez. Beckett Shaw, 34 anos, ex-forças especiais, um rosto duro como pedra com uma cicatriz fraca que ia da têmpora até a bochecha esquerda. Seus olhos eram afiados e nunca paravam de observar como os de um animal de caça, sempre em alerta. "Algo está errado?" ela perguntou, seu tom leve e levemente curioso, assim como um funcionário comum soaria. "Nada", ele respondeu rapidamente. "Apenas precauções. Uma grande tempestade pode causar problemas. Falhas de energia, estradas bloqueadas, coisas assim." Sable sabia que ele estava mentindo. Não totalmente, mas escondendo a maior parte da verdade. Ela tinha visto como ele estava verificando seu telefone constantemente o dia todo. Como as patrulhas tinham sido reforçadas. Como o ar dentro da mansão estava esticado como um fio prestes a arrebentar. "Eu entendo", ela disse sem pressioná-lo. "Vou ficar na ala médica." Beckett acenou, mas não saiu imediatamente. Em vez disso, ele a estudou por um longo momento,
seu olhar como se tentasse ler algo em seu rosto. Você está trabalhando aqui há 3 meses, ele disse lentamente. Aldis diz que você é boa, cuidadosa. Você não faz muitas perguntas. Sable não reagiu, simplesmente esperou. Essas são boas qualidades em um lugar como este, Beckett continuou. Mas esta noite, se algo acontecer, fique onde está e não faça nada. Não tente ser um herói, não tente ajudar, apenas mantenha o paciente seguro e espere. Você entende? Eu entendo, Sable respondeu. E ela realmente entendia. Muito mais do que Beckett percebia. Ele estava se preparando para um ataque. Não certo de que viria, mas preocupado o suficiente para avisar até mesmo a equipe médica. Isso significava que a ameaça era mais séria do que ela pensava. Bom, Beckett se virou para sair, então pausou. Mais uma coisa, Sable esperou. O chefe perguntou sobre você, ele disse, sua voz mais baixa agora. Sobre seu histórico? Isso geralmente não acontece. Ele normalmente não presta atenção à equipe de baixo nível. Devo me preocupar? Sable perguntou calmamente. Beckett a olhou por um longo momento. Eu não sei, mas se eu fosse você, tentaria não chamar mais atenção. Ele se afastou, desaparecendo na escuridão do corredor, deixando Sable sozinha com o peso de seus pensamentos. Ela voltou para a janela. A neve estava mais forte agora, e o vento uivava como o choro de um animal ferido. Em algum lugar lá fora no escuro, algo estava vindo. E Sable Mercer, não importa o quão forte ela tentasse ser comum, sabia que não podia simplesmente ficar parada e esperar. Não porque ela queria ser uma heroína, mas porque depois de 5 anos fugindo, os instintos de Night Wren nunca realmente tinham adormecido. A nevasca atingiu a mansão Blackmore às 10h da noite como uma besta selvagem enlouquecida. 1 hora antes, a neve ainda caía suavemente, o vento soprando apenas forte o suficiente para agitar os galhos, mas como se alguém tivesse virado um interruptor invisível, tudo mudou em um instante. O vento começou a uivar a uma velocidade aterrorizante, lançando ondas de neve contra as janelas, como se tentasse estilhaçá-las. A temperatura externa despencou para abaixo de 0, 20 Degrau, e continuou a cair. A visibilidade diminuiu para menos de 10 metros, transformando a floresta de Vermont ao redor da mansão em uma cortina branca impenetrável. Sable estava perto da janela da estação de enfermeiras, olhando para o caos da noite lá fora. Ela não tinha visto uma tempestade de neve tão violenta, pelo menos não nos 3 meses em que esteve aqui. A mansão tremia fracamente a cada rajada poderosa, e o som do vento gritando parecia o choro de milhares de almas atormentadas. As luzes do corredor piscaram uma vez, depois 2 vezes, antes de estabilizar novamente. Geradores de reserva. Sable percebeu imediatamente que a linha de energia principal havia sido cortada, provavelmente devido a árvores caídas ou cabos rompidos durante a tempestade. A mansão Blackmore agora funcionava inteiramente com energia de emergência. Marin Volkov apressou-se pelo corredor, o rosto tenso. Perdemos contato com o exterior, ela disse bruscamente ao passar por Sable. Os telefones não têm sinal. O rádio é só estática. Estamos completamente isolados. Sable acenou, não mostrando surpresa. Ela esperava isso no momento em que viu as nuvens escuras chegarem. Nevascas nas montanhas de Vermont podiam cortar toda a comunicação por horas, às vezes dias. Mas o momento era muito conveniente, muito perfeito para quem quisesse atacar sem interferência externa. Ela deixou a janela e foi verificar os pacientes. Linnea estava dormindo, o rosto tranquilo como se a tempestade lá fora não fosse mais do que um conto de fadas. Cornelius ainda lia sob sua lâmpada de cabeceira, despreocupado com o vento uivante além das paredes. Callahan, no entanto, era diferente. O jovem estava apado em seus travesseiros,
olhos arregalados, segurando um telefone que não tinha mais serviço. Você ouve isso? Ele perguntou quando Sable entrou. Ouvir o quê? Algo lá fora? Não o vento. Sable parou e ouviu. A princípio, ela ouviu apenas a tempestade, a neve batendo no vidro, o vento gritando pelas frestas. Então, entrelaçado no caos, ela captou outro som. Um motor muito distante, quase engolido pela nevasca, mas inconfundível. Veículos, possivelmente mais de um. Movendo-se em direção à mansão e onde nenhuma pessoa sã dirigiria, ela se virou para a sala de suprimentos. Callahan a chamou. Aonde você vai? Verificando o inventário, ela respondeu sem se virar. Deite-se e descanse. Dentro da sala de suprimentos, Sable fechou a porta e ficou parada na escuridão por um momento. Ela não acendeu a luz, deixando seus olhos se ajustarem ao brilho fraco que filtrava pela pequena janela. Lá fora, através da espessa cortina de neve, ela viu feixes de lanternas se movendo perto do portão principal. As patrulhas estavam reforçando suas posições. Beckett estava se preparando para algo, e o motor que ela tinha ouvido não era sua imaginação. Sable abriu uma gaveta médica, pegou um bisturi e o enfiou na manga. Ela se odiava por isso. Odiava que depois de 5 anos tentando ser comum, sua primeira resposta ao perigo ainda era encontrar uma arma. Mas ela não podia fazer o contrário. Não esta noite. A nevasca lá fora rugia ainda mais violentamente, como se a própria natureza estivesse tentando avisar sobre o que estava por vir. A mansão Blackmore estava completamente isolada, separada do mundo exterior, sem ajuda, sem fuga, ninguém que saberia se algo acontecesse aqui esta noite. E Sable Mercer, a pequena enfermeira invisível, a quem ninguém prestava atenção, estava nas sombras com um bisturi escondido na manga e os instintos de uma assassina lentamente despertando. Às 11h da noite, a equipe de patrulha do norte não se comunicou a tempo e Sable sabia porque estava perto do escritório de segurança, fingindo inspecionar um extintor de incêndio no corredor, enquanto seus ouvidos absorviam cada som vazando de dentro. A voz de Beckett Shaw cortou a porta ligeiramente aberta, esticada como um fio tensionado. Alfa 2, reporte. Estática respondeu. Alfa 2, entre. Silêncio. Nada além do chiado do rádio e da tempestade gritando lá fora. Sable sentiu Beckett tentando novamente e depois novamente. Cada tentativa carregando uma fração a mais de tensão. Não houve resposta. Uma patrulha de 3 homens havia desaparecido do rádio como se nunca tivessem existido. Ela continuou movendo-se pelo corredor, não querendo ser pega escutando. Mas ela tinha ouvido o suficiente. 3 homens desaparecendo em uma nevasca poderia ser um acidente. Eles poderiam estar presos em algum lugar, rádios danificados pelo tempo. Mas Sable não acreditava em coincidência, não depois de todos os sinais que ela tinha notado ao longo do dia. Ela retornou à ala médica assim que Marin Vulov estava distribuindo a medicação noturna. A mulher russa olhou para ela com um olhar questionador. Onde você estava? Verificando os corredores, Sable respondeu brevemente. Grande tempestade. Eu queria ter certeza de que nenhuma janela estava solta. Marin não insistiu, embora seus olhos dissessem que ela não acreditava totalmente. Sable não se importava. Ela tinha coisas mais importantes com que se preocupar. 15 minutos depois, passos apressados ecoaram pelo corredor. Sable olhou para fora e viu Beckett Shaw passando com 2 guardas a reboque, indo para a escadaria que levava ao andar superior, onde Kais Sterling estava hospedado. Seu rosto estava pálido sob as luzes e sua mão repousava instintivamente na arma ao seu lado. Ela não os seguiu. Em vez disso, ela foi para o quarto de Callahan. O jovem ainda estava acordado, sentado encostado na parede, sua expressão tensa de ansiedade. O que está acontecendo? Ele disse, não como uma pergunta. Eu vi Beckett correndo lá para cima. Ele parecia ter visto um fantasma. Sable não respondeu.
Ela foi até a janela e olhou para fora, mas não viu nada além da cortina branca frenética de neve. Em algum lugar lá fora, na escuridão e no gelo, 3 homens haviam desaparecido, e ela tinha a sensação de que eles não estavam simplesmente perdidos. 10 minutos depois, os alto-falantes internos da mansão crepitaram. Este é um anúncio da administração. A voz de Beckett Shaw ainda era dura. Com efeito imediato, a mansão Blackmore está entrando em bloqueio total. Todo o pessoal não segurança deve permanecer em seus locais atuais. Ninguém está autorizado a sair de suas áreas de trabalho. Ninguém deve sair por qualquer motivo. Esta é uma ordem direta do Sr. Sterling. Os alto-falantes silenciaram, deixando um pesado silêncio para trás. Sable ouviu Lana perguntar a Marin o que estava acontecendo, a voz da jovem tremendo de medo. Ela ouviu Cornelius fechar seu livro, o primeiro sinal que ele havia mostrado de se importar com o mundo além de suas páginas. Ela ouviu passos correndo nos corredores, portas se fechando, fechaduras girando. A mansão estava se transformando em uma fortaleza. Sable permaneceu imóvel no quarto de Callahan, sua mente acelerada. Bloqueio significava uma ameaça séria. Significava que Kais Sterling e Beckett Shaw acreditavam que um ataque era iminente ou já estava em andamento. Significava que a patrulha desaparecida não estava perdida devido ao clima. Ela olhou para Callahan. Ele retribuiu o olhar, olhos jovens agora cheios de medo. Você sabe de algo, ele sussurrou. Não sabe? Eu sei que esta noite vai ser longa. Sable respondeu calmamente, embora seus olhos já estivessem varrendo o quarto, reavaliando tudo. 2 janelas, uma porta. A cama poderia servir como cobertura. O pesado armário de cabeceira de madeira poderia se tornar uma arma se necessário. Fique onde está, ela continuou. Se algo acontecer, role para o chão e se esconda debaixo da cama. Você entende? Callahan acenou, seu rosto sem cor. O que você acha que vai acontecer? Eu não sei, Sable mentiu. Mas eu sempre me preparo para o pior. Ela saiu do quarto de Callahan e verificou Lana e Cornelius, certificando-se de que eles permanecessem no lugar. Então retornou à estação de enfermeiras, onde Marin estava sentada na mesa com a atenção gravada em seu rosto. Lá fora, a nevasca continuava a uivar como se tentasse rasgar a mansão. Lá dentro, o silêncio era mais pesado que o vento. Um silêncio de espera, de respiração suspensa, do momento pouco antes da tempestade realmente estourar, e Sable Mercer, a pequena enfermeira com um bisturi escondido na manga, sabia que a verdadeira tempestade não estava lá fora. Ela estava vindo da escuridão e traria sangue consigo. Às 11h30 da noite, Sable estava sozinha na sala de suprimentos e permitiu que os instintos de Night Wren assumissem completamente. Ela odiava isso. Odiava a maneira como suas mãos automaticamente procuravam armas sem que sua mente desse o comando. Odiava a maneira como seus olhos varriam o quarto e não viam remédios ou ferramentas médicas, mas objetos que podiam ser usados para matar. Odiava que depois de 5 anos, tentando enterrar a pessoa que ela um dia foi, bastou uma nevasca e alguns sinais de perigo para tudo ressurgir como se nunca tivesse sido enterrado. Mas ela não podia parar. Não esta noite. Ela abriu a gaveta cirúrgica e pegou mais 2 bisturis, além do que estava escondido em sua manga. Ela deslizou para sua bota, a lâmina repousando ao longo de seu tornozelo, posicionada para que ela pudesse sacá-la em menos de 1 segundo. O outro ela escondeu em sua cintura, na parte inferior das costas, um lugar que ninguém pensaria em verificar ao revistar uma enfermeira pequena e inofensiva. 3 lâminas, não o suficiente para enfrentar uma equipe de assalto totalmente armada, mas o suficiente para criar uma abertura. O suficiente para sobreviver, tempo suficiente para encontrar algo melhor. Ela entrou no corredor, movendo-se lentamente, como se estivesse realizando tarefas de rotina.
Mas dentro de sua mente, um mapa estava sendo redesenhado com clareza aterrorizante. A ala médica ficava no lado leste do térreo da mansão. Havia 3 saídas. A porta principal que levava ao corredor central, uma porta lateral que levava à área da cozinha, e a janela da sala de suprimentos que podia ser quebrada para alcançar o pátio traseiro. Do pátio até a floresta, havia aproximadamente 50 milhas de terreno aberto sem cobertura se alguém abrisse fogo. Suicídio se ela corresse por ali enquanto era perseguida. Uma opção melhor era através da cozinha até o porão, onde uma saída de emergência levava à área do gerador. De lá, era possível mover-se ao longo da cerca em direção ao portão de serviço oeste. Ela havia estudado o layout da mansão em sua primeira semana de trabalho aqui, não por suspeita, mas por hábito. O pacto a havia ensinado a sempre saber sua saída antes de precisar dela. Sable parou na janela do corredor e olhou para fora. A nevasca ainda estava furiosa, mas ela não conseguia mais ver as lanternas da patrulha se movendo como antes. Ou eles tinham entrado, ou tinham sido eliminados. Ela suspeitava da segunda opção. Ela voltou para a estação de enfermeiras e encontrou Maureen sentada na mesa, os dedos cerrados em torno de uma xícara de café frio. A mulher russa levantou o olhar quando Sable entrou. Você parece estranhamente calma, Maureen disse, a suspeita permeando sua voz. Todos os outros estão em pânico. E você parece estar dando um passeio no parque. Eu não acho o pânico útil, Sable respondeu, sentando na cadeira em frente a ela. O pânico faz as pessoas cometerem erros. Maureen a estudou por um longo momento, o olhar afiado de alguém que havia sobrevivido a mais do que sua cota de coisas terríveis. Você não é uma enfermeira comum, é? Eu sou a enfermeira mais comum que você já conheceu. Sable mentiu uniformemente. Eu apenas não gosto de perder o controle. Maureen não respondeu, mas ela claramente não acreditou nela. Sable não se importava. Depois desta noite, ela estaria morta ou teria que desaparecer novamente. De qualquer forma, o que Maureen pensava dela não importava mais. Ela fechou os olhos por um segundo, forçando sua respiração a se estabilizar. Na escuridão por trás de suas pálpebras, rostos apareceram. 23 pessoas que haviam morrido por sua mão. 23 vidas que ela havia tirado antes de completar 20 anos. Ela tinha jurado que nunca mais mataria. Tinha passado 5 anos salvando vidas, tentando espiar, tentando se tornar outra pessoa. Mas esta noite, sentada aqui com 3 lâminas escondidas em seu corpo e um plano de fuga correndo em sua mente, ela sabia que Night Wren nunca realmente morrera. Ela apenas estivera dormindo e agora estava acordando. Sable abriu os olhos e olhou para a janela onde a nevasca continuava a gritar. Ela não sabia quem estava vindo, não sabia o que eles queriam, não sabia o quão fortes eles eram. Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Se eles ameaçassem as pessoas dentro dessa mansão, os pacientes inocentes de quem ela havia cuidado nos últimos 3 meses, ela faria o que fazia de melhor. Mesmo que isso significasse trair todas as promessas que ela havia feito a si mesma. À meia-noite, no exato momento em que os ponteiros do relógio tocaram 12, todas as luzes da mansão Blackmore se apagaram de uma só vez, não piscando e depois morrendo como uma falha de energia comum, mas instantaneamente. Completamente, como se alguém tivesse cortado tanto a energia principal quanto os geradores de reserva com um único golpe. A escuridão caiu tão rápido que Sable sentiu como se um pano preto tivesse sido jogado sobre sua cabeça. Ela ouviu Maureen gritar ao lado dela, o som de uma xícara de café se estilhaçando no chão. Passos caóticos em algum lugar no corredor. Então vieram tiros. Não um tiro, muitas rajadas automáticas, explodindo da direção do portão principal, rasgando a noite e a tempestade uivante, como se o próprio inferno tivesse aberto suas portas. Sable moveu-se imediatamente, sem pensamento, sem hesitação, apenas instinto.
Ela agarrou o braço de Maureen e arrastou a mulher para o chão assim que o vidro se estilhaçou no outro lado do corredor. Abaixe-se, ela disse baixa e afiada. Não se mova, não faça um som. Maureen tremeu sob seu aperto, mas obedeceu, deitando-se no chão frio. Sable rastejou rapidamente em direção à porta da estação de enfermeiras, seus olhos já começando a se ajustar à escuridão. A luz fraca de fora refletida na neve branca filtrava pelas janelas o suficiente para que ela visse formas escuras se movendo no final do corredor. 4, 5, talvez 6 homens. Formação tática, armas automáticas. Lanternas montadas nas armas cortavam o escuro como os olhos famintos de feras. Gritos irromperam do andar superior. Tiros responderam da equipe de segurança de Beckett. Mais vidro quebrando. Portas arrombadas. A mansão parecia um animal ferido debatendo-se em suas dores de morte. Sable rastejou de volta para a estação de enfermeiras, onde Maureen ainda tremia no chão. Ela precisava se mover. Precisava levar o paciente para algum lugar mais seguro. Mas primeiro ela precisava saber o que estava enfrentando. Ela pressionou o ouvido no chão, ouvindo as vibrações. Passos pesados no térreo, pelo menos 2 grupos. Passos mais leves na escadaria, subindo para o segundo andar, talvez 3 ou 4 homens. Tiros concentrados na área central, onde ficavam a grande sala de estar e o escritório de Kais. Eles estavam caçando o chefe. Claro que estavam. Sable não estava surpresa. Kais Sterling era o alvo mais valioso nesta mansão. Matá-lo ou capturá-lo e os atacantes conseguiriam o que quisessem. Mas isso também significava que a ala médica não era o alvo principal. Pelo menos não ainda. Ela tinha tempo. Não muito, mas algum. Maureen, ela sussurrou. Me escute. Eu preciso que você rasteje para o quarto de Cornelius e fique lá com ele. Não saia por nenhum motivo. Você entende? E você? A voz de Maureen tremia. Eu vou verificar os outros, Sable respondeu. Vá agora. Maureen rastejou na escuridão. Sua respiração pesada se desvanecendo. Sable esperou até que ela não pudesse mais ouvi-la, então se moveu. Ela deslizou ao longo da parede do corredor, centímetro por centímetro, em direção aos quartos de Callahans e Lana. Tiros ainda ecoavam da ala central, mas estavam diminuindo. Não porque a luta tinha terminado, mas porque um lado estava perdendo, e Sable sabia que não eram os atacantes. Ela alcançou o quarto de Callahan primeiro. O jovem estava deitado no chão, como ela havia instruído, seu corpo tremendo, mas em silêncio. Bom, ela sussurrou, fique aqui. Não se mova até eu voltar. Ela não esperou por uma resposta. Seguindo para o quarto de Lana, a jovem não estava no chão. Ela estava encolhida em um canto, abraçando os joelhos, olhos arregalados na escuridão. Quando ela viu Sable, Lana quase gritou, mas Sable cobriu sua boca a tempo. Silêncio! Sable sussurrou em seu ouvido. Não faça um som. Há pessoas ruins na casa. Você entende? Lanae acenou, lágrimas enchendo seus olhos. Sable lhe afrouxou o aperto. Você fica aqui comigo. Não se mexa. Não fale. Espere. Lana acenou novamente, agarrando-se ao braço de Sable como se fosse uma tábua de salvação. Então os tiros pararam completamente. O silêncio caiu, repentino e mais aterrorizante do que os tiros. Naquele silêncio, Sable ouviu passos, muitos passos, movendo-se em direção à ala médica. E a voz de um homem cortou o escuro, fria e triunfante. Encontrem todos nesta mansão. Tragam todos para a grande sala de estar. Qualquer um que resista, atire. Sable apertou o aperto na mão de Linnea e se preparou para o pior. Eles não tiveram chance de resistir. 2 atacantes vestidos de preto arrombaram a porta do quarto de Linnea apenas segundos depois que Sable ouviu os passos. Um feixe de lanterna atingiu seus olhos, cegando e impiedoso. Levantem-se! Uma voz masculina comandou. Mãos na cabeça. Mexam-se!
Sable obedeceu imediatamente, puxando Lana junto. Ela manteve a cabeça baixa, os ombros tremendo, as mãos unidas atrás do pescoço, com o terror perfeito de uma presa fraca. O bisturi escondido em sua manga permaneceu onde estava. Ninguém pensou em revistar uma pequena enfermeira tremendo como uma folha. Elas foram empurradas para o corredor onde Marine e Cornelius já haviam sido capturados. Então Callahan foi arrastado por outros dois. Sangue escorria de sua ferida no ombro após o tratamento brusco. Ele cerrou os dentes de dor, mas não gritou. Seus olhos procurando por Sable, na escuridão, como se ela fosse a única coisa sólida que restava. O grupo foi levado para a grande sala de estar no centro da mansão. Pelo caminho, Sable viu o que restava da luta. 2 guarda-costas jaziam imóveis no chão, sangue se espalhando sob eles. Vidro estilhaçado, cicatrizes de balas espalhadas pelas paredes. O cheiro de pólvora misturado com sangue fresco fez Lana engasgar ao lado dela, embora a garota conseguisse segurar. A grande sala de estar havia sido transformada em uma prisão improvisada. 11 pessoas foram forçadas para um canto. Pacientes, equipe médica, o cozinheiro e vários servos. O Dr. Aldis Crane estava inconsciente no chão, sangue escorrendo de sua testa, como se tivesse sido atingido com uma coronha de rifle. Beckett Shaw ajoelhou-se do lado oposto, as mãos amarradas nas costas, o rosto inchado e machucado. No entanto, seus olhos permaneciam afiados e ardendo de ódio. Sable contou os inimigos no quarto. 9 homens armados com submetralhadoras e pistolas espalhados em posições táticas. Pelo menos 5 ou 6 mais patrulhando do lado de fora ou em outros andares. 15 no total, talvez mais. Demais. Demais para uma mulher com 3 bisturis. Então o líder entrou. Crosby Ashworth. Sable nunca o tinha conhecido, mas ela sabia quem ele era no instante em que viu a maneira como ele se movia. 42 anos, cabelo grisalho cortado curto, rosto angular marcado por uma longa cicatriz que ia do canto do olho até o queixo. Ele vestia um pesado casaco preto, botas militares e carregava uma pistola prateada como uma joia feita para ser exibida. Mas o que mais chamou a atenção de Sable foram seus olhos, frios como gelo, completamente vazios. Os olhos de um homem que havia matado tantas pessoas que não conseguia se lembrar da contagem. Ele varreu seu olhar sobre os reféns sem interesse ou piedade, como se inspecionasse o gado, esperando o abate. "Onde está Kais Sterling?" ele perguntou, sua voz baixa e deliberada. Ninguém respondeu. Crosby não ficou zangado. Ele simplesmente sorriu, um sorriso arrepiante, e caminhou em direção a Beckett. "O leal chefe de segurança", ele disse agachando-se ao nível dos olhos de Beckett. "Ouvi dizer que você morreria por Kais. Isso é verdade ou apenas um boato?" Beckett cuspiu um bocado de saliva sangrenta no rosto de Crosby. Essa foi sua resposta. Crosby limpou o rosto com a manga, ainda sorrindo, então sacou sua arma e atirou direto no joelho de Beckett. O tiro estalou no espaço fechado. O rugido de dor de Beckett. O grito de Lana ao lado de Sable, chorando e implorando dos outros reféns. Sable permaneceu perfeitamente imóvel, olhos fixos em Crosby, contando sua respiração, observando a maneira como ele segurava sua arma, notando que a distância dela para ele era de cerca de 8 milímetros, longe demais para uma lâmina lançada. Mas se ela pudesse se aproximar... "Vou perguntar de novo", Crosby disse enquanto se levantava e se movia para o centro do quarto. "Onde está Kais Sterling?" Seu olhar varreu os reféns e parou em Cornelius. O velho estava sentado contra a parede, seu rosto enrugado estranhamente calmo. "Você sabe", Crosby disse, aproximando-se e pressionando a arma na cabeça de Cornelius. "Você é o contador-chefe dele. Você sabe onde ele está escondido." Silêncio. Crosby apertou o gatilho, pronto para atirar. 10 segundos. "Você tem 10 segundos para falar ou eu coloco uma bala na sua cabeça e passo para o próximo."
Sable sentiu seu corpo enrijecer. Ela não podia deixar o velho morrer. Não podia deixar nenhum deles morrer. Mas ela não podia se mover sozinha contra 9 atiradores. Não agora. Não sem uma abertura. Crosby começou a contar. 10, 9, 8. Sable apertou o aperto na mão de Lana, mantendo a garota imóvel. 7. 6. Seus olhos varreram o quarto, procurando por qualquer coisa que pudesse usar. 5. 4. Então uma voz cortou o silêncio. Estou aqui. Kais Sterling saiu das sombras perto da escadaria. Ambas as mãos levantadas, olhos cinza-aço fixos friamente em Crosby Ashworth. Deixe-os em paz. Isso é entre você e eu. Crosby Ashworth virou-se, o sorriso cruel se espalhando por seus lábios quando ele viu Kais Sterling parado no pé da escadaria. Então você finalmente decidiu aparecer, ele disse com deleite aberto. Eu pensei que você deixaria seus cães morrerem por você como sempre faz. Kais não respondeu. Ele desceu os degraus um por um, sem pressa, sua postura ainda carregando a arrogância de um chefão, mesmo estando completamente em desvantagem. Seu ombro esquerdo permanecia enfaixado. No entanto, ele se movia como se a ferida não existisse, o Imael. 2 dos atiradores de Crosby se aproximaram de uma vez, empurrando Kais para o centro do quarto e forçando-o a se ajoelhar ao lado de Beckett. Mesmo ajoelhado, o olhar cinza-aço de Kais permaneceu frio e destemido. Sable observava do canto do quarto, seu coração batendo mais rápido enquanto seu rosto mantinha a máscara perfeita de terror. Ela estava calculando. Crosby tinha Kais agora. Talvez ele o levasse e deixasse os reféns para trás. Talvez ela não tivesse que agir. Talvez a noite pudesse terminar sem mais sangue. Mas ela sabia que isso era um desejo ilusório. Crosby Ashworth não era o tipo de homem que deixava testemunhas vivas. E então aconteceu o que ela mais temia. Um dos atiradores começou a andar pelo quarto, verificando cada refém. Ele era mais jovem que os outros, cerca de 29 anos. Cabelo curto, rosto angular com uma cicatriz fraca no queixo. Ele se movia com os passos leves de alguém bem treinado, seus olhos afiados como navalhas. Fletcher Vian. Sable o reconheceu instantaneamente, mesmo depois de 5 anos. Eles tinham treinado juntos no pacto. Mesma turma, mesmo mestre, mesmos anos de inferno. Fletcher era 2 anos mais velho, sempre em segundo lugar em todos os testes, sempre olhando para ela com uma mistura de inveja e desejo. Ele era astuto, rápido e impiedoso, mas nunca tão bom quanto Night Wren. Sable abaixou a cabeça ainda mais, deixando seu cabelo cair para esconder parte do rosto. Ela orou, algo que não fazia há anos. Orou para que 5 anos e uma aparência mudada fossem suficientes para Fletcher não a reconhecer. A oração ficou sem resposta. Fletcher parou na frente dela. Ele olhou para baixo. A princípio, apenas um olhar passageiro como com os outros. Então ele congelou. Seus olhos se arregalaram por um segundo. Então se estreitaram, afiados e calculistas. Olhe para cima, ele ordenou calmamente. Sable não obedeceu, fingindo tremer e soluçar. Fletcher não tinha paciência. Ele a pegou pelo queixo e forçou sua cabeça para cima, fazendo-a encontrar seu olhar. Naquele momento, cada camada de disfarce se tornou sem sentido. Fletcher olhou em seus olhos e viu o que ele tinha visto milhares de vezes durante o treinamento. Não o medo da presa, mas a calma letal de um predador esperando o momento certo. Night Wren. Ele sussurrou baixo o suficiente para que só eles pudessem ouvir. Não posso acreditar. Você estava morta. Eles disseram que você estava morta. Sable não respondeu. Ela apenas retribuiu o olhar com um olhar vazio. Por dentro, tudo estava desmoronando. 5 anos fugindo. 5 anos construindo uma nova vida. Tudo isso destruído por um único olhar. Fletcher deu uma risada curta e satisfeita. O som de um homem que acabara de ganhar na loteria. Ele soltou seu queixo, mas não se afastou. Em vez disso, ele se inclinou perto de seu ouvido e murmurou.
O pacto colocou um preço de US$ 5 milhões na sua cabeça. Sua voz estava cheia de prazer. Por 5 anos, pensei que ninguém jamais o cobraria. O que você vai fazer? Sable perguntou, sua voz baixa e monótona. Night Wren estava acordando e ela não tinha mais forças para fingir. Ainda não decidi, Fletcher respondeu. Talvez eu te entregue e pegue o dinheiro. Talvez eu te guarde para mim. Ele pausou e lambeu os lábios. Você sempre foi a única coisa que eu quis e nunca pude ter. Night Wren. Sable sentiu-se enjoada, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Ela precisava de tempo. Precisava que Fletcher fosse ganancioso o suficiente para guardar esse segredo para si. Você não vai me dizer mais nada? Fletcher inclinou a cabeça. Sem súplicas, sem ameaças. Eu não imploro, Sable disse friamente. E eu não preciso ameaçar. Se você fosse agir, já teria feito. Fletcher riu, curto e amargo. O que você acha que pode fazer, sozinha contra 15 homens? Você é boa, Night Wren, mas ninguém é tão bom. Sable não respondeu. Ela apenas o olhou com os olhos. O pacto havia afiado por 10 anos. Olhos sem medo, sem misericórdia. Não contendo nada além dos frios cálculos de uma máquina de matar, Fletcher estremeceu por um momento. Então endireitou-se e se afastou, fingindo que a troca entre eles não havia sido mais do que uma verificação de rotina. Mas Sable sabia que ele não guardaria o segredo por muito tempo. Ele era muito ganancioso, muito ansioso para provar a si mesmo, muito desesperado para possuir o que ele nunca poderia realmente ter. Ela tinha minutos no máximo antes que ele contasse a Crosby ou agisse por conta própria. Minutos para encontrar uma saída deste inferno. Minutos antes que Night Wren fosse forçada a acordar completamente. Crosby Ashworth se postou em frente a Kais Sterling, a pistola prateada, balançando em sua mão como um brinquedo. Ele olhou para o chefão ajoelhado a seus pés com prazer indisfarçável, como um gato que finalmente pegou o rato que caçava há anos. A senha do cofre, ele disse lentamente, e os códigos de acesso ao sistema financeiro do Império Sterling. É isso que eu quero. Kais ergueu os olhos cinza-aço ainda frios como gelo, apesar de sua completa impotência. Você acha que eu os darei a você? Não, Crosby sorriu. Eu acho que você vai vê-los todos morrer até mudar de ideia. Ele se virou para os reféns. Seu olhar varreu seus rostos trêmulos, então parou em Lana. A jovem encolheu-se sob seu olhar, agarrando-se ao braço de Sable como uma criança buscando proteção da mãe. Crosby deu um passo à frente, agarrou Lana pelo cabelo e a arrastou para o centro do quarto. O grito de dor de Lana ecoou pelo silêncio. A filha de um parceiro de negócios, Crosby disse, pressionando a arma na têmpora de Lana. Ouvi dizer que esta garota importa para algumas pessoas. Ele olhou de volta para Kais. Você tem 1 minuto para me dar a senha. A cada minuto que passa sem uma resposta, eu mato uma pessoa. Começando com esta linda garota. Sable permaneceu imóvel no canto, mas dentro dela, tudo se movia a uma velocidade aterrorizante. Ela contou os inimigos novamente. 9 homens no quarto, incluindo Crosby e Fletcher. 3 na porta principal, 2 nas janelas, 2 circulando o quarto, Fletcher a cerca de 4 metros dela e Crosby no centro com Lana. As armas incluíam 8 submetralhadoras e 4 pistolas. Crosby também carregava uma faca em seu cinto. Fletcher tinha 2 armas, uma no quadril direito e uma no tornozelo esquerdo, exatamente como eles haviam sido treinados no pacto. A melhor posição para atacar era o canto escuro perto da porta do corredor, onde um grande armário de madeira poderia servir de cobertura. A distância de onde ela estava até aquele ponto era de cerca de 6 metros. Se ela se movesse rápido o suficiente durante uma distração, ela poderia alcançá-lo em 3 segundos. 1 minuto. A voz de Crosby ressoou enquanto ele começava a contagem regressiva. Sable olhou para Kais. O chefe permaneceu ajoelhado, rosto desprovido de emoção. Ele não tinha intenção de entregar a senha.
Ele estava disposto a deixar as pessoas morrerem em vez de render seu império. 50 segundos. Lana soluçou e implorou, sua voz quebrando o silêncio do quarto. Por favor, não me mate. Eu não sei de nada. Por favor. Crosby não sentiu piedade. Ele apenas olhou para o relógio em seu pulso e continuou contando. 40 segundos. Sable olhou para Fletcher. Ele a estava observando, olhos calculistas. Ele ainda não havia contado a Crosby quem ela realmente era, provavelmente pesando o que o beneficiaria mais. Essa era sua oportunidade e também seu maior risco. 30 segundos. Sable começou a se mover lentamente, centímetro por centímetro, fingindo recuar de Crosby com medo. Ninguém prestou atenção a uma enfermeira trêmula encolhendo-se em um canto. Ninguém, exceto Fletcher. Ele a observou, olhos estreitando-se. Ele sabia que ela estava fazendo algo, mas não gritou um aviso. Talvez ele quisesse ver o que ela poderia fazer. Talvez ele estivesse esperando que ela falhasse para ter uma desculpa para pegá-la. 20 segundos. Sable estava perto de onde precisava estar. O bisturi em sua manga aquecia contra sua pele como uma coisa viva esperando para ser liberada. Crosby apertou o punho na arma, o dedo se apoiando no gatilho. Lana não conseguia mais chorar, seus olhos apertados como se estivesse rezando por um milagre. 5 segundos. 4. 3. Qual é a senha, Sterling? 2. 1. Crosby deu de ombros, seu dedo começando a apertar o gatilho. Sable moveu-se antes que Crosby pudesse puxar o gatilho. Não o movimento de uma enfermeira aterrorizada, mas a liberação explosiva de um predador que havia permanecido imóvel por muito tempo. O bisturi escondido em sua manga voou como um raio, cortando o ar com precisão forjada por milhares de horas de treinamento. Ele se enterrou no pulso direito de Crosby, atingindo o ponto exato onde o osso e o tendão se encontravam, forçando-o a soltar a arma com um uivo de dor. Lana caiu no chão quando Crosby soltou seu cabelo. Sable não parou para olhar. Ela já estava se movendo, corpo baixo, tecendo no padrão em zigue-zague. O pacto havia queimado em seus ossos quando ela ainda era criança. O atirador mais próximo reagiu uma fração tarde demais. Apenas o suficiente para que ela escapasse de sua mira e cravasse um cotovelo em sua garganta. Ele caiu engasgando, e Sable arrancou a submetralhadora de suas mãos no mesmo movimento. Seu primeiro tiro não foi direcionado a uma pessoa. Ela atirou na única luz de emergência que ainda brilhava no canto do quarto. A fraca iluminação ajudava o inimigo a ver. A escuridão caiu como uma cortina preta. E naquela escuridão, Night Wren realmente acordou. Ela se moveu por memória muscular, não precisando da visão. A posição de cada inimigo já havia sido registrada. Sua mente calculava automaticamente seu movimento através do escuro. O segundo tiro, o homem na janela esquerda caiu com uma bala no peito. O terceiro tiro, o homem na janela direita tentou revidar, atirando às cegas enquanto Sable não estava. Ele caiu antes que pudesse apertar o gatilho. Gritos irromperam por todo o quarto. Reféns gritando. Inimigos gritando uns para os outros no escuro. Crosby rugindo ordens. Encontre aquela e mate-a. Mas eles não conseguiam encontrá-la. Sable movia-se como fumaça, como um fantasma, como a escuridão em forma humana. Ela rolou pelo chão, evitando uma rajada cega de balas da porta principal, então saltou atrás de um atirador em pânico, girando em círculos procurando um alvo. A segunda lâmina de sua bota mergulhou na base de seu crânio. Ele caiu sem um som. 4. 5 permaneceram no quarto, sem contar Crosby e Fletcher. Sable pegou uma pistola do homem caído e continuou se movendo. Ela não pensava, ela não sentia. Havia apenas instinto, reflexo e as regras que o pacto havia gravado em sua mente. Identificar, aproximar, eliminar, mover, repetir. O quarto e o quinto tiros ressoaram quase juntos. 2 atiradores na porta principal caíram, um baleado no peito
o outro na cabeça. Eles cometeram o erro de acender as lanternas montadas em suas armas para procurá-la, transformando-se em alvos brilhantes no escuro. 6. 3 restantes, mais Crosby e Fletcher. Sable rolou para a esquerda, por pouco, evitando uma rajada de tiros de Fletcher. Ele não estava atirando às cegas como os outros. Ele havia sido treinado como ela, sabia como lutar no escuro, como confiar no som e no instinto em vez da visão. Ele era a única ameaça real no quarto. Night Wren! A voz de Fletcher cortou a escuridão. Furioso e exultante. Então você finalmente decidiu sair. Eu esperei por isso por muito tempo. Sable não respondeu. Falar gastava energia. Falar revelava a posição. Em vez disso, ela jogou a pistola vazia na direção da voz de Fletcher. Ele atirou reflexivamente no som, e naquele instante Sable já estava em outro lugar. Ela encontrou os últimos 2 atiradores encolhidos em um canto, tremendo e atirando descontroladamente no escuro. Eles não eram lutadores, apenas criminosos contratados para trabalho simples. Eles não eram treinados para isso. O 6º e o 7º tiros, ambos caíram. 8. Apenas Crosby e Fletcher permaneceram. A voz de Crosby gritou de algum lugar perto do centro do quarto, em pânico e furiosa. Fletcher, mate aquela. Agora. Mate-a! Eu pagarei o dobro. Sable moveu-se em direção a Crosby, mas Fletcher a cortou. Ele havia se adaptado à escuridão, aprendido a rastreá-la pelo som. Uma rajada de balas roçou seu ombro, rasgando o tecido de seu uniforme de enfermeira e deixando uma linha ardente em sua pele. Ela rolou para o lado e se abaixou atrás de um grande sofá, e pela primeira vez naquela noite, ela teve que parar e respirar. Fletcher se aproximou furtivamente, passos leves como um gato. Você sempre foi melhor que eu, ele sussurrou no escuro. Mas você desistiu há 5 anos, Night Wren. Eu nunca parei de treinar. Sable apertou o cabo da última lâmina, aquela escondida na parte inferior de suas costas. Ela ouviu os passos de Fletcher, contou o ritmo, calculou a distância. 3 mim, 2 mim, 1 metro. Ela saltou. Sable saltou e atacou Fletcher com uma velocidade que ele não conseguiu reagir a tempo. A lâmina em sua mão varreu, mirando no pulso que segurava a arma dele. Fletcher se esquivou, mas apenas o suficiente para que a lâmina cortasse seu antebraço em vez de seu pulso. Ele rosnou de dor, mas não soltou a arma, balançando a coronha da arma em direção à cabeça dela. Sable se abaixou, sentindo o ar roçar seu cabelo, então se virou e deu um chute no joelho dele. Fletcher desabou sobre uma perna, e naquele instante, ela cravou a lâmina em seu ombro, atingindo o ponto nervoso que o pacto a tinha ensinado a um braço. Ele soltou a arma. Sable a pegou e recuou, apontando-a para a cabeça dele. Na escuridão, ela não conseguia ver seu rosto claramente, mas ela ouviu a risada dele, amarga e crua de dor. Ainda tão boa como sempre, ele disse, sua voz tensa. Não, ainda melhor. Eu te subestimei, Night Wren. Sable não respondeu. Ela apertou o gatilho e Fletcher Vane, Kestrel do pacto, caiu no chão com uma bala no centro de sua testa. 9. Apenas Crosby permaneceu lá em cima no cofre escondido atrás de uma parede falsa. Kais Sterling estava sentado diante dos monitores de segurança alimentados por bateria. Ele não tinha sido realmente capturado. Ele tinha saído deliberadamente para atrair o foco de Crosby, ganhando tempo para os guardas restantes garantirem esta sala. E agora ele estava observando tudo através do brilho infravermelho das câmeras. Ele viu a pequena enfermeira se mover na escuridão como um fantasma. Viu-a derrubar cada inimigo com uma precisão fria e aterrorizante. Viu-a lutar contra o homem que ela chamava de Fletcher, com habilidades que nenhuma escola médica na Terra poderia ensinar. Quem é ela realmente? Kais murmurou, olhos nunca saindo da tela. Ao lado dele, Beckett Shaw tinha sido levado para cá antes que Crosby pudesse disparar um segundo tiro.
Um elevador de emergência oculto integrado no chão perto do centro do salão permitiu que a leal equipe de segurança extraísse seu líder ferido no momento em que a escuridão caiu. Seu joelho estava rudemente enfaixado, mas ele estava lúcido o suficiente para observar e entender o que estava vendo. Eu não sei, Beckett disse roucamente, mas ela acabou de salvar todas as nossas vidas. Kais não disse nada, apenas continuou assistindo. Na tela, Sable estava se movendo em direção a Crosby Ashworth. O chefe do crime rival estava se arrastando em direção à porta. Sua mão direita inútil com a lâmina ainda cravada em seu pulso, sangue escorrendo pelo chão. Ele estava em pânico, gritando por seus homens, não obtendo resposta porque estavam todos mortos ou morrendo. Sable se aproximou por trás, passos silenciosos. Ela parou a cerca de 2 metros de distância, a arma apontada diretamente para suas costas. Vire-se, ela disse, sua voz fria como gelo. Crosby se virou, seu rosto contorcido de dor e terror. Na luz fraca das janelas, ele a viu claramente pela primeira vez desde que a luta começou. A pequena enfermeira que ele havia empurrado para o lado sem um segundo olhar. A garota que ele pensou ser apenas mais um cordeiro fraco entre o rebanho. Quem é você? Ele perguntou, sua voz tremendo. Que diabos você é? Eu sou a pessoa que você nunca deveria ter tocado, Sable respondeu. Ela se aproximou e pisou com o pé em seu pulso ferido. Crosby gritou, mas o som foi engolido pela tempestade que ainda uivava lá fora. Na tela, Kais viu Sable se inclinar e dizer algo a Crosby, muito perto para os microfones da câmera captarem. Ele viu Crosby acenar freneticamente, implorando, suplicando. Então ele viu Sable se endireitar e disparar um único tiro no ombro de Crosby. Não em sua cabeça, não em seu peito, apenas no ombro. O suficiente para deixá-lo vivo, mas incapaz de se mover. Ela o deixou viver. Kais disse suavemente, surpreso. Sable recuou, varrendo seu olhar pelo quarto, repleto de corpos e sangue. Ela contou novamente. 9 inimigos caídos, incluindo Fletcher. Crosby vivo, mas neutralizado. Os reféns encolhidos no canto, tremendo, mas não seriamente feridos. Lana chorando nos braços de Maureen. Cornelius encostado na parede, calmo como se tivesse acabado de assistir a um filme em vez de um massacre. Dr. Aldous Crane acordado novamente, cambaleando enquanto tentava se levantar. Sable deixou a arma cair. Ela atingiu o chão com um som metálico agudo que ecoou no súbito silêncio após a tempestade de violência. Ela estava ali no meio de um quarto cheio de homens mortos. E pela primeira vez desde que o ataque começou, ela permitiu-se olhar para o que tinha feito. 9 pessoas. Ela tinha matado 9 pessoas em menos de 5 minutos. E tinha sido tão fácil quanto respirar. Lá em cima, Kais Sterling desligou o monitor e levantou-se. Me leve lá embaixo, ele disse ao guarda restante. Agora, Kais Sterling entrou no grande salão assim que as luzes piscaram e voltaram. Alguém tinha conseguido restaurar a linha de energia de reserva. Provavelmente a equipe técnica que havia se escondido no porão durante o ataque. A fria luz branca inundou o quarto, expondo cada detalhe da devastação que a escuridão havia ocultado. 9 corpos jaziam espalhados pelo chão, sangue se espalhando em poças vermelho escuras sobre o tapete pálido. Cápsulas de bala brilhavam por toda parte como moedas mortais. O cheiro de pólvora e sangue fresco pairava denso no ar, tão pesado que era quase algo que você podia provar. E no centro de todo aquele caos estava Sable Mercer, perfeitamente imóvel, como uma estátua. Ela não se virou quando ouviu os passos de Kais. Ela não reagiu quando os guardas restantes surgiram, armas em punho, procurando por qualquer inimigo vivo. Ela simplesmente ficou ali, olhando para suas mãos, mãos ainda manchadas com o sangue das pessoas que ela havia matado. Proteja a área.
Kais ordenou, sua voz baixa e firme. Trate Ashworth e leve-o para o porão. Eu o quero vivo para interrogatório. Varra os terrenos em busca de mais alguém. Se houver sobreviventes, os tragam. Os guardas se dispersaram para cumprir suas ordens. 2 deles arrastaram Crosby. O chefe rival inconsciente devido à perda de sangue, mas ainda respirando. Outro grupo correu para fora onde tiros dispersos ainda ecoavam, enquanto caçavam atacantes tentando fugir para a nevasca. O Dr. Aldous Crane cambaleou até Beckett Shaw e começou a examinar o dano em seu joelho. Marin Volkov guiou Lana e os outros reféns para fora do quarto, longe do horror. Cornelius levantou-se sozinho, espanou a poeira de seu paletó, como se tivesse acabado de assistir a um concerto tedioso, e foi embora sem uma palavra. Apenas Kais e Sable permaneceram no quarto cheio de cadáveres. O chefe da máfia aproximou-se dela lentamente, cada passo cauteloso, como um homem se aproximando de um animal selvagem ferido. Ele parou a cerca de 2 metros de distância, perto o suficiente para falar, longe o suficiente para não a encurralar. Você salvou a vida de todos eles, ele disse, seu tom monótono. Sable não respondeu. Ela continuou olhando para suas mãos, os dedos esguios tremendo fracamente. O sangue nelas havia começado a secar, mudando de vermelho vivo para marrom escuro, um lembrete silencioso do que ela havia feito. Quem é você? Kais perguntou. Não uma enfermeira, não com habilidades assim. O silêncio se estendeu entre eles. Lá fora, a nevasca ainda estava gritando, mas o som parecia distante agora. Irreal, como se pertencesse a outro mundo. Finalmente Sable ergueu os olhos. Seus olhos encontraram o olhar cinza-aço de Kais. E naquele instante, ele viu algo que não esperava. Não o distanciamento frio de um assassino impiedoso. Não o orgulho de uma guerreira vitoriosa. Mas dor. Dor profunda, antiga e absolutamente sem esperança. Eu sou alguém que jurei nunca mais me tornar. Ela disse, sua voz embargada. Então ela se virou e se afastou, deixando Kais Sterling sozinho em um quarto cheio de homens mortos, com mais perguntas do que respostas. Ele não a impediu. Ele não a chamou de volta. Ele apenas observou sua pequena figura desaparecer na escuridão do corredor e se perguntou como uma enfermeira anônima podia carregar tanto o céu quanto o inferno dentro de si ao mesmo tempo. Sable não soube para onde tinha ido até que suas costas bateram na parede fria no final do corredor. Ela deslizou e caiu no chão, joelhos junto ao peito, braços abraçados a si mesma, como se estivesse tentando impedir seu corpo de se despedaçar. Então ela começou a tremer, não por causa do frio, embora a temperatura dentro da mansão tivesse caído drasticamente desde que as janelas foram estilhaçadas. Não por medo. Embora ela tivesse enfrentado a morte há apenas alguns minutos, ela estava tremendo de nojo. Nojo de si mesma. 9 pessoas. Ela havia matado 9 pessoas esta noite. Em menos de 5 minutos, ela havia tirado 9 vidas como se não fossem mais do que números em um placar de treinamento. E a parte mais aterrorizante não era o que ela tinha feito. Era o quão fácil tinha sido. Ela não hesitou. Suas mãos não tremeram, nem por um único segundo. Quando o instinto de Night Wren acordou, Sable Mercer desapareceu completamente, deixando apenas a máquina de matar que o pacto havia criado. Memórias inundaram como uma maré. Ela não conseguia parar. A sala de treinamento escura. O cheiro de sangue e pólvora. A voz fria do instrutor. Bem feito, Night Wren. Perfeito. Nem um momento de hesitação. É por isso que você é meu melhor pássaro. Ela se lembrou de sua primeira missão aos 14. O alvo era um homem de meia idade, um empresário com esposa e 2 filhos. Ela o havia baleado enquanto ele tomava café da manhã com sua família. Um tiro limpo através da janela da cozinha. Profissional, impecável, sem deixar rastros. Ela se lembrou do que sentiu depois. Nada.
Absolutamente nada. Como se a parte humana dela tivesse morrido muito antes de ela saber que existia. Ela se lembrou das missões que se seguiram. 10, 20, cada morte igual, sem sentido, apenas trabalho. Ela se tornou exatamente o que eles queriam que ela fosse. Uma arma sem emoções, um instrumento perfeito de morte. 5 anos. Ela havia passado 5 anos tentando fugir daquela pessoa. 5 anos trocando curativos, dando injeções, cuidando dos doentes, tentando salvar uma vida para cada vida que ela havia tirado. 5 anos dizendo a si mesma que podia mudar, que podia se tornar outra pessoa, que podia expiar pecados que não podiam ser desfeitos. E bastou apenas uma noite para destruir tudo isso. Lágrimas começaram a cair quentes contra sua pele fria. Sable não conseguia se lembrar da última vez que havia chorado. Talvez quando tinha 12 anos, sua primeira noite no pacto, quando ainda era ingênua o suficiente para acreditar que alguém viria salvá-la. Ninguém veio, e ela aprendeu que as lágrimas eram inúteis. Mas agora, encolhida na escuridão com o sangue de 9 pessoas ainda em suas mãos, ela não conseguia parar de chorar. Ela chorava pelas pessoas que a havia matado esta noite. Pelos 23 antes deles, pela criança de 12 anos cuja infância foi roubada e transformada em um monstro, pela mulher de 27 anos que havia tentado tanto ser boa e ainda falhou. Sable, a voz suave interrompeu seus pensamentos. Ela levantou o olhar e viu Linnea parada no final do corredor, pálida, mas não mais paralisada pelo medo. A jovem se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Você está bem? Linnea perguntou, sua voz tremendo. Sable queria dizer que estava bem. Queria dizer a Linnea para ir embora. Queria colocar distância novamente entre elas, como ela tinha feito nos últimos 3 meses. Mas ela não tinha mais forças para fingir. Eu acabei de matar 9 pessoas, ela disse roucamente. 9 pessoas, Lana, com minhas mãos e 3 bisturis, e eu não senti nada quando fiz isso. Lana sentou-se ao lado dela sem medo, sem nojo. Ela colocou uma mão no braço de Sable, um calor gentil na noite gelada. Você salvou minha vida, Linnea disse baixinho. Você salvou a vida de todos. Se não fosse por você, Crosby teria me matado. Depois Cornelius. Depois um por um até que ninguém sobrasse. Sable balançou a cabeça. Você não entende, eu sou um monstro, Lana. Eu fui treinada para matar pessoas quando criança. Eu tirei mais vidas do que você viveu. Eu não mereço ser olhada como se eu fosse uma boa pessoa. Lana ficou em silêncio por um longo momento. Então ela apertou o braço de Sable mais forte. Eu não sei o que você fez no passado, ela disse. Eu não sei quem você era antes de vir para cá, mas eu sei que por 3 meses você cuidou de mim todos os dias. Você leu para mim quando eu não conseguia dormir. Você trocou meus curativos tão gentilmente que mal senti dor. E esta noite, você ficou na minha frente quando ninguém mais podia. Linnea olhou diretamente nos olhos de Sable. Monstros não fazem essas coisas, Sable. Monstros não choram depois de matar pessoas. Monstros não se odeiam pelo que tiveram que fazer para proteger os outros. Sable olhou para a jovem, lágrimas ainda enchendo seus olhos. Ela queria acreditar no que Lana estava dizendo. Queria acreditar que não era um monstro. Queria acreditar que seus 5 anos de tentativas não tinham sido completamente sem sentido. Mas ela não sabia se podia acreditar nisso. Não depois desta noite. Tudo o que ela sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, alguém a estava olhando sem medo ou nojo. E isso, por menor que fosse, era o suficiente para impedi-la de cair completamente no abismo. 1 hora após o massacre, Beckett Shaw encontrou Sable ainda sentada no corredor com Lana. Ele mancava, sua perna ferida rudemente enfaixada e apoiada por uma muleta. No entanto, seus olhos estavam tão afiados como sempre. O chefe quer vê-la, ele disse bruscamente. No escritório dele no 2º andar. Agora, Sable ergueu os olhos, rastros de lágrimas ainda visíveis em seu rosto.
Ela sabia que este momento estava chegando. Ela sabia que depois do que havia acontecido, Kais Sterling não a deixaria em paz até ter respostas. Ela se levantou, apertou a mão de Linnea uma última vez em um adeus silencioso e seguiu Beckett. A escadaria para o segundo andar era longa e escura, a iluminação ainda instável após o ataque. Sable subiu lentamente, não por medo, mas porque estava tentando decidir o que diria. Mentir. Ela estava mentindo há 5 anos, mas depois desta noite, qualquer mentira seria inútil. Contar a verdade. A verdade poderia matá-la mais rápido do que qualquer bala. O escritório de Kais ficava no final do corredor do segundo andar, atrás de uma grossa porta de carvalho. Beckett bateu, esperou pela voz lá dentro, então abriu a porta para ela. Ele não a seguiu, apenas fechou a porta atrás dela e desapareceu. O quarto era maior do que Sable esperava, com tetos altos, paredes revestidas de madeira escura e uma enorme janela de vidro com vista para a floresta, engolida pela nevasca. Kais Sterling estava perto da janela de costas para ela, um copo de licor âmbar na mão. Ele trocou seu terno manchado de sangue por uma camisa preta e calças escuras, embora seu ombro esquerdo ainda estivesse enfaixado sob o tecido. Feche a porta, ele disse sem se virar. Sente-se. Sable não sentou. Ela permaneceu de pé no meio do quarto, mantendo distância de Kais e da porta, um velho hábito que ela não conseguia quebrar. O silêncio se estendeu. Kais continuou olhando pela janela como se estivesse ponderando algo. Então ele finalmente se virou. Seus olhos cinza-aço encontraram os olhos castanhos de Sable, e naquele olhar ela não viu raiva ou ameaça. Ela viu curiosidade, profunda e implacável. Night Wren, ele disse baixinho. Esse era seu nome de código no pacto, não era? Sable enrijeceu. Ela tinha se preparado para muitos resultados, mas não para este. Não para ele saber. Ele continuou como se não precisasse da resposta dela. O pacto, a organização que comprava crianças órfãs e as transformava em assassinas. Eles davam a cada criança um nome de código de pássaro, as treinavam desde muito jovens e vendiam seus serviços para quem pagasse o suficiente. Ele se aproximou, parando a cerca de 2 milímetros dela. Eu sei sobre eles porque uma vez fui o alvo deles. 10 anos atrás, eles enviaram um pássaro para me matar. Uma jovem, talvez 16 ou 17 anos, com olhos de gelo e mãos que não tremiam quando ela segurava uma arma. O sangue escorreu do rosto de Sable. Ela se lembrou daquela missão. Lembrou-se do rosto do alvo no arquivo. Lembrou-se de como o trabalho foi cancelado no último minuto por razões que nunca lhe foram contadas. Ela falhou, Kais continuou. Não porque não fosse boa o suficiente, mas porque alguém na minha organização traiu minha localização para o pacto. E quando descobri, me movi antes que ela pudesse agir. Ele inclinou a cabeça, estudando Sable. Essa não era você, era. Aquela garota era Sparrow, não Night Wren. Sable engoliu em seco, sua garganta seca. Sparrow era minha irmã de treinamento, ela finalmente disse. Ela morreu 2 anos depois daquela missão. O pacto a eliminou por muitas falhas. Kais acenou lentamente, como se isso não o surpreendesse. Então, você é Night Wren, o melhor pássaro do pacto, pelo que ouvi, desapareceu há 5 anos depois de matar seu próprio manipulador. Eles colocaram um preço de 5 milhões de dólares na sua cabeça. Ele pausou. E esta noite, você matou 9 pessoas para proteger pessoas a quem você não devia nada. Por quê? Sable ficou em silêncio por um longo momento, pesando sua resposta. Então ela escolheu a verdade. Não porque confiava em Kais, mas porque estava muito cansada para mentir. Porque eu não quero mais ver pessoas inocentes morrerem, ela disse baixinho. Porque por 5 anos eu tenho tentado espiar as vidas que tirei salvando outras vidas. Porque Lana tem 23 anos e não merece morrer só porque seu pai está ligado ao submundo. Ela encontrou o olhar de Kais sem piscar ou recuar.
E porque, embora eu odeie o que fiz esta noite, eu faria de novo se tivesse que escolher. Entre deixá-los morrer e me tornar um monstro novamente. Eu escolho ser o monstro. Um pesado silêncio preencheu o quarto. Lá fora, a nevasca ainda uivava, mas parecia pertencer a outro mundo. Kaisa estudou por muito tempo, seus olhos cinza não revelando nada. Então ele fez algo que Sable nunca esperou. Ele sorriu, não um sorriso frio ou zombeteiro, mas um pequeno, quase triste, como se tivesse visto algo dolorosamente familiar. Sabe, Sable Mercer? Ele disse mais suavemente. Essa é a primeira resposta que ouvi em muito tempo que não foi uma mentira. Kais pousou seu copo na mesa e aproximou-se de Sable, seus olhos cinza-aço nunca a deixando por um único segundo. Ele parou a menos de 1 metro de distância, perto o suficiente para ela ver a fadiga gravada em suas feições. As marcas de um homem que havia carregado muito por uma noite sem fim. Depois desta noite, você não pode mais desaparecer. Ele disse, sua voz baixa, mas não ameaçadora. Fletcher te reconheceu, o que significa que o pacto saberá que você esteve aqui em breve. Crosby ainda está vivo, e ele falará com qualquer um que o pague. Você foi exposta, Sable Mercer. O submundo saberá que Night Rain ainda está viva, e eles virão atrás de você. Sable sabia que ele estava certo. Ela sabia desde o momento em que deixou a arma cair no chão. 5 anos fugindo, 5 anos construindo uma nova vida. Tudo isso havia terminado em uma única noite encharcada de nevasca. Ela não tinha mais para onde ir, nenhuma identidade para se esconder, nenhuma escuridão profunda o suficiente para protegê-la daqueles que a caçavam. Então, o que você está oferecendo? Ela perguntou, sua voz calma mesmo enquanto tudo dentro dela a agitava. Kais ficou em silêncio por um momento, como se pesasse cada palavra. Fique aqui, trabalhe para mim. Sable levantou uma sobrancelha. Como assassina, faça o que você escolher fazer, Kais respondeu. Se você quiser continuar sendo enfermeira, então seja enfermeira. Se você quiser proteger as pessoas nesta mansão como fez esta noite, então proteja-as. Eu não preciso de outra arma, Sable. Eu tenho mais do que o suficiente. Então o que você precisa? Ela perguntou. Ele a estudou por um longo momento antes de responder. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar para não me trair. Esta noite você poderia ter fugido. Você poderia ter nos deixado morrer. Você poderia ter me trocado por sua liberdade com Crosby ou o pacto. Mas você ficou. Você lutou por pessoas a quem você não devia nada. Pessoas que você mal conhecia. Sua voz suavizou. Isso é algo que eu não posso comprar com dinheiro. Sable sentiu algo desconhecido surgir em seu peito. Algo como esperança que ela não ousava nomear. Ela tinha vivido muito tempo no escuro para acreditar em promessas, tinha visto muita traição para confiar na bondade. Mas alguma parte dela, uma parte que ela pensava estar morta há muito tempo, queria acreditar no homem parado na frente dela. Eu tenho condições, ela disse depois de um momento. Kais acenou, esperando. Eu não mato a menos que não haja outra escolha. Eu não faço o trabalho sujo. Eu não me torno o que o pacto me fez. Eu trabalho como enfermeira e protejo as pessoas aqui, nada mais. Concordo. E mais uma coisa, ela encontrou o olhar dele, sua voz dura como aço. Você não usa meu passado para me controlar. Você não ameaça me entregar ao pacto. Você não me usa como uma ferramenta. Se eu ficar, eu fico como uma pessoa livre, não um pássaro em uma gaiola. Kais ficou em silêncio por um momento, e Sable se perguntou se ela tinha ido longe demais. Ninguém dava condições ao chefe do Império Sterling. Ninguém ousava exigir nada do homem que todo o submundo da costa leste temia. Então ele acenou, lento e certo. Concordo, mas eu tenho uma condição minha. Qual é? Quando o perigo vier, você não foge. Você luta ao meu lado. Sable considerou brevemente.
Não era irracional. Ele estava lhe oferecendo abrigo, proteção, uma nova vida. Em troca, ele queria saber que ela estaria com ele quando a tempestade chegasse. Concordo, ela disse. Eles se olharam em silêncio. E naquele momento, um acordo não dito se formou entre eles. Não um contrato em papel, não um juramento de sangue como outras máfias usavam. Apenas duas pessoas feridas escolhendo confiar uma na outra em um mundo onde a confiança não tinha lugar. Kais moveu-se para a janela e olhou para a nevasca enquanto ela começava a se acalmar. O amanhecer virá em algumas horas, ele disse. E quando isso acontecer, o mundo saberá que Crosby Ashworth falhou. Eles farão perguntas. Eles vão querer saber quem o derrotou. O que devo dizer a eles sobre você? Sable se colocou ao lado dele, olhando para o branco interminável. Diga a eles que eu sou uma enfermeira, ela disse. É tudo o que eles precisam saber. Kais olhou para ela, algo cintilando em seus olhos cinza. Talvez respeito, talvez algo que nenhum dos dois estivesse pronto para nomear. Tudo bem, ele disse. Uma enfermeira, apenas uma enfermeira. Lá fora, a nevasca tinha parado de uivar. Os últimos flocos de neve caíam suavemente no chão, cobrindo tudo com um véu branco limpo, como se tentassem apagar o que tinha acontecido durante a noite. E Sable Mercer, a pequena e tranquila enfermeira com um passado ensanguentado e um futuro incerto, estava ao lado do mais frio chefe da máfia da Costa Leste, observando a primeira luz do amanhecer surgir sobre as montanhas cobertas de neve. Ela não sabia o que o amanhã traria. Ela não sabia se podia realmente confiar em Kais Sterling. Ela não sabia se o pacto a encontraria novamente. Mas pela primeira vez em 5 anos, ela não estava fugindo. Pela primeira vez, ela escolheu ficar e enfrentar o que quer que estivesse por vir. Talvez fosse o começo de algo novo, talvez não fosse, mas de qualquer forma, ela não estaria mais sozinha. E para alguém que tinha vivido metade de sua vida na escuridão, isso por si só parecia um milagre. A história termina aqui, mas o que ela deixa para trás continua a ecoar. Esta é uma história sobre redenção e perdão, sobre como não importa o quão sombrio o passado seja, nós sempre temos o direito de escolher nos tornar melhores. Sable Mercer foi transformada em uma arma quando criança, mas ela se recusou a deixar que isso a definisse para sempre. Ela escolheu salvar vidas em vez de tirá-las, curar em vez de destruir. E quando foi forçada a usar suas antigas habilidades, ela as usou para proteger os inocentes em vez de servir ao mal. Na vida real, nenhum de nós pode carregar um passado tão horrível quanto o de Sable. Mas todos carregam feridas, erros e arrependimentos. A lição aqui é que nunca é tarde demais para mudar, nunca é tarde demais para escolher o caminho certo. E às vezes as habilidades que acreditamos serem maldições se tornam bênçãos quando usadas para algo maior. Se esta história tocou seu coração, por favor, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ouvir sua mensagem. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais histórias emocionantes e inspiradoras todos os dias. Como esta história o fez sentir? Se você estivesse no lugar de Sable, o que escolheria? Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Nós realmente queremos ouvir seus pensamentos. Desejando a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e paz todos os dias. Obrigado por ficarem até o fim. Até os próximos vídeos.